as informações. Antes, eu quero mandar um recado para um otário botafoguense, é assim que eu vou chamá-lo, para um otário botafoguense que pegou uma publicação minha no Twitter, eu dizendo, eu vou até, enfim, deixa eu ver se eu acho aqui, que eu vou ler literalmente o que eu escrevi. Eu escrevi que é compreensível, foi compreensível o baixo público de 10.966 pessoas presentes no Vasco e Flamengo no estádio Newton Santos. E aí eu falei que o acesso ao Newton Santos é horrível. Para quem mora no Rio de Janeiro, a gente sabe disso. Risco altíssimo de confusão por se tratar de um Vasco e Flamengo, as torcidas, a gente sabe da rivalidade. Ingresso caro, sábado de carnaval, teve o jogo da volta, tem o jogo da volta, ou seja, vários fatores pesando contra. Inclusive a torcida do Flamengo não mostrando nem um pouco animada para ir nesse duelo em tom de protesto pela decisão do Vasco em levar o jogo para o Newton Santos. Aí esse otário botafoguense, não vou mencionar o nome dele, para não dar ibope aqui para ele, disse: queria que você me explicasse o que torna o acesso ao Newton Santos horrível, por favor. Essa fantasia criada por playboys como você espalha facilmente, quando na prática se tem um trem na porta do setor sul, metrô no bairro vizinho e linha amarela e suburbana ao lado. Acesso ruim para quem? Para todo mundo! Para todo mundo. Você que mora no Rio de Janeiro, você sabe que todo mundo reclama do acesso ao Newton Santos. É uma entrada e uma saída. E sim, eu vou de Uber quando eu vou ao estádio. E qual é o problema? Para você me chamar de playboy, você não sabe um terço da minha história. Seu pela saco, porque era isso que você fazia quando fazia aula de futebol aqui na Praia de Caraí, na mesma escolinha que eu ficava pelando meu saco. Pô, quero ver falar isso na minha cara. Coragem você não tem. Mas vamos em frente. Vamos falar sobre coisa boa. Eu tenho certeza que esse corte vai chegar nele e eu quero que chegue mesmo, para ele ficar muito bem ligado. Vamos lá, pessoal. Vou falar de Cruzeiro aqui, porque contratado por 36 milhões de reais, o volante Wallace é o menos utilizado do Cruzeiro em 2025, que preocupa Pedro Lourenço, dono da SAF. Por que eu estou mencionando isso? Porque o Flamengo tentou a contratação desse jogador várias vezes. Quando ele foi para o Cruzeiro, eu vi muitos rubro-negros lamentando, dizendo que o Flamengo deu mole. Tá aí, no fim das contas, entre aspas, o Flamengo se livrou de uma furada, porque é um jogador que está sendo muito pouco utilizado. Inclusive falaram que ele estava um pouco acima do peso, também não sei se é verdade, segundo a imprensa que acompanha o dia a dia do Cruzeiro. E por falar em Flamengo, em entrevista exclusiva ao jornal A Bola, José Boto, aniversariante do dia, no caso ontem, né? Porque ele fez aniversário ontem, dia 2 de março, parabéns ao José Boto, muita paz, muita saúde nesse novo ciclo dele. Ele afirmou que o Flamengo e Palmeiras lutariam pelo título em Portugal. Não gosto muito dessas comparações porque podem soar ridículas, mas diria que, por exemplo, este Flamengo lutaria pelo título em Portugal. Este Flamengo que nem foi construído por mim, mas onde eu estou hoje, lutaria pelo título em Portugal. O Palmeiras de Abel também, de uma forma diferente, teria que se adaptar a jogar em grama natural, mas acredito que essas 2 ou 3 equipes disputariam o título em Portugal e outros países. Não ficariam para trás, até porque é uma questão de ritmo de jogo que se adquire na Europa, mas certamente estariam entre os primeiros colocados em muitas ligas europeias. Muita gente tratando isso como polêmico, eu considero zero polêmico, gente. O time do Flamengo é muito bom. Se você botar no campeonato português, e o campeonato brasileiro, ele é mais disputado que o campeonato português. Olha quantas equipes começam, entre aspas, como candidatas ao título. Flamengo, Palmeiras, estão colocando o Corinthians aí como candidato a título. Não é nenhum absurdo dizer que Flamengo e Palmeiras brigariam pelo título no campeonato português. Não acho nada polêmico. E o Flamengo, a gente precisa dizer isso aqui, o Felipe Luiz está há 21 jogos sem perder o comando do Flamengo. A última derrota e a única derrota até o momento foi contra o Fluminense no dia 17 de outubro de 2024 pelo Brasileirão. E pelo visto, se tudo ocorrer dentro da normalidade, Flamengo e Fluminense novamente na final do Campeonato Carioca. Seria a 5ª vez nos últimos 6 anos, porque só Flamengo e Nova Iguaçu quebrou essa final, né? Flamengo ganhando 2 aí nos últimos 5 anos, Fluminense ganhando 2. Agora eles devem se enfrentar novamente se tudo acontecer dentro da normalidade. O Fluminense meteu 4-0 num voltaço no jogo de ida, para mim tá classificado já. Resta saber o Flamengo agora. Eu acho que o Flamengo tá 1,5 pé.
calma, ainda tem o jogo da volta, no futebol tudo pode acontecer, mas o Flamengo é o grande favorito para passar para a final. Vamos agora para os dois assuntos mais importantes do vídeo. Gonzalo Plata bateu uma meta contratual no jogo contra o Vasco e o Flamengo vai investir 3,9 milhões de dólares, cerca de 23 milhões de reais, para comprar mais 50% do atacante. Vamos lá, eu já falei isso aqui recentemente, que o Gonzalo Plata estava próximo de bater essa meta e no jogo contra o Vasco ele bateu a meta. Vamos recapitular, contextualizar toda a negociação. Em agosto de 2024, o Flamengo comprou 50% de Gonzalo Plata junto ao SAD do Catar por 4,1 milhões de dólares. Os clubes na ocasião combinaram o seguinte: se o atacante disputasse 1.500 minutos nos primeiros 12 meses de contrato, e essa meta foi batida contra o Vasco, o Fla teria que comprar mais 50% do atleta por 3,9 milhões de dólares, com pagamento em 3 parcelas, a primeira à vista, a segunda em 12 meses e a terceira em 24 meses. Com isso, totalizando 8 milhões de dólares por 100% dos direitos econômicos. Além disso, tem uma cláusula, perdão pessoal, além disso tem uma cláusula no contrato que dá ao Flamengo a opção de pagar 1,3 milhão de dólares para o Al Saad e fazer com que o time do Catar não tenha direito a mais-valia em uma futura venda do Gonzalo Plata. Ou seja, vamos resumir para você, o Fla vai gastar ao todo aí 9,3 milhões de dólares, cerca de 52 milhões de reais, acabando de pagar em 2027 por 100% de um jogador atualmente considerado titular pelo técnico Felipe Luiz, da seleção equatoriana e apenas 24 anos com o poder de revenda. Eu sempre critiquei aqui algumas situações envolvendo a antiga gestão. Nesse caso, nós temos que elogiar, porque na minha concepção foi uma boa negociação. Se a gente for parar e analisar como o mercado de transferência está inflacionado, você pagar 50 milhões de reais pelo Gonzalo Plata, que tem se destacado com a camisa do Flamengo e que já fez até gol importante na final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro, não acho nenhum absurdo. Por 100% dele, eu não tenho dúvidas que o Flamengo vai vender esse jogador por um valor bem maior do que esse aí. Eu não tenho dúvidas. E vocês, o que vocês acharam dessa situação? E por falar em situação, vamos lá. Ontem na Zona Mista, no sábado na Zona Mista, após a vitória sobre o Vasco, o José Boto falou sobre a situação envolvendo o Thiago Maia, que não foi para o Santos, porque o Flamengo exigiu uma garantia financeira do Santos, o Santos não entregou essa garantia financeira e a negociação não foi concretizada, porque o Santos ia pagar um valor ao Internacional para contratar Thiago Maia e também ia assumir o valor que o Internacional tende a pagar ao Flamengo. O Flamengo toparia fazer desde que o Santos apresentasse uma garantia financeira. Por quê? Porque o Flamengo não via vantagem em trocar apenas de credor. O que o Flamengo ia ganhar com isso? Nada, o Flamengo tinha que ter uma garantia que o Santos ia pagar. E o Santos não apresentou. E aí o José Boto falou o seguinte: o presidente BAP deu uma ordem para não negociar nenhum jogador com clubes brasileiros, ou seja, não vender nenhum jogador sem ser à vista ou com garantias. Isso é pela má experiência que tivemos e pela demora da justiça em fazer justiça. Foi uma ordem do presidente que não podemos negociar sem garantias. O Santos não deu as garantias. Ponto. E aí depois, no mesmo dia, na mesma noite, Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, falou o seguinte: o Flamengo está muito rígido em relação às garantias bancárias e disse ao Santos: e pelo que eu estou vendo, o Flamengo está preferindo ficar com o Inter de credor do que com o Santos. É o que eu estou sentindo. Fecha aspas aí. Vamos lá, vocês querem terceirizar o problema? É isso mesmo. O Internacional deve ao Flamengo, o Santos deve a muita gente, ao Cuiabá. E qual é a garantia que o Flamengo iria ter que o Santos ia pagar o Flamengo? O Flamengo, ou seja, o bobão da história: ah, tá bom, Inter, você me deve, agora eu vou aceitar o Santos me dever. Não é assim não. E sabe por que o Inter quer fazer, que eu descobri? Porque o Inter ia receber o valor à vista do Santos. Então, para o Inter seria maravilhoso, ia se livrar de uma dívida com o Flamengo e ainda ia receber um valor à vista do Santos. E o Flamengo nada ia ganhar com essa história? Ah, mas o Inter já deve ao Flamengo, o Flamengo vai ganhar nada mantendo... Não, o Flamengo não tem que negociar nada sem garantias bancárias, está certo. Hoje temos uma entrevista bombástica do Hulk, jogador do Atlético Mineiro, falando sobre o Flamengo. E olha, ele não economizou elogios.
Ele foi sincero e disse que o Flamengo vem jogando um excelente futebol. Vamos trazer todos os detalhes. Hulk foi perguntado qual é o melhor time brasileiro atualmente, sem rodeios. Respondeu que o Flamengo vem jogando um excelente futebol. Ele destacou como o Flamengo se reforçou bastante na temporada passada, manteve a base do elenco e segue evoluindo. Segundo Hulk, isso faz do Flamengo um time muito forte e difícil de ser parado. E não parou por aí. O atacante também falou sobre Felipe Luiz, que hoje é treinador do Flamengo. Hulk elogiou muito o ex-lateral e disse que fica feliz por ele, porque tem uma amizade com Felipe Luiz e torce pelo seu sucesso. Ele destacou que, mesmo com pouco tempo como treinador, Felipe já mostrou que chegou para ficar. E mais, Hulk acredita que, se Felipe Luiz continuar nessa evolução, em breve pode estar na seleção brasileira como técnico do Brasil. Ele ressaltou que Felipe é um cara muito trabalhador e merece todo esse reconhecimento. Mas Hulk não parou nos elogios ao treinador. Ele falou sobre a torcida do Flamengo, dizendo que é muito apaixonada e lota o Maracanã em todos os jogos. E que, quando tudo se encaixa no time, fica difícil parar o Flamengo. Ele reconheceu que será um concorrente difícil nesta temporada, mas garantiu que o Atlético Mineiro tem um time forte e vai tentar disputar de igual para igual com todos os clubes. Porém, Hulk finalizou a entrevista deixando claro: o Flamengo está de parabéns pelo que vem apresentando. Essas palavras, vindo de um jogador experiente e com passagens pela seleção brasileira, mostram o respeito que o Flamengo tem no cenário nacional. E aí, nação, o que vocês acharam das declarações do Hulk? Concordam que o Flamengo é o time mais forte do Brasil atualmente? E sobre Felipe Luiz, será que ele tem potencial para ser técnico da seleção brasileira no futuro? Comenta aqui embaixo, quero saber a opinião de vocês. Não esquece de deixar a curtida no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima e saudações rubro-negras!